Boa noite a todos, né? Estamos iniciando aqui o nosso, hoje, quinto encontro, e nesse quinto encontro nosso nós iremos trabalhar um tema que é a psicodinâmica da narrativa da queda. Esse tema, ele faz parte da nossa formação, do nosso primeiro módulo, porque assim como na aula passada a gente teve que enfrentar uma questão problemática, uma questão muitas vezes difícil, e que a gente muitas vezes esquiva dela, que é de investigar sobre a natureza humana, sobre essa questão da maldade do ser humano, sobre se esse ser humano nasceu ou não com essa inclinação, com essa índole, com essa característica, com essa condição, né? E aí, a aula passada, a gente ficou trabalhando esse tema, trazendo aí, inclusive, para esse tema, a questão das antropologias, que nos ajudaram a entender que o nosso consulente, que o nosso paciente, que o nosso terapeutizando, ele vai, muitas vezes, trazer essas concepções, apesar da sua confessionalidade, apesar da sua manifestação religiosa, dizer-se cristã, como vocês poderão revisitar o conteúdo nosso da aula passada, muitas vezes essa concepção não está adequadamente encaixada dentro da questão de uma concepção realmente pauliana, cristã, mas muitas vezes mais dentro de outras concepções, como, por exemplo, a mesopotâmica, a grega, a própria hebraica, que nós discorremos, que nós falamos sobre essas concepções antropológicas na aula passada, para aprofundarmos, para tentarmos elucidar um pouco, clarear um pouco para nós sobre essa questão de como a gente trabalhar, de como a gente lidar, de como a gente enfrentar a questão da natureza humana, da maldade humana, pensando isso dentro do contexto do acolhimento psicoteológico. Hoje nós vamos lidar com outro tema que é crucial para nós e que tem, na nossa concepção psicoteológica, ponto de partida da compreensão, do aprofundamento das questões que podem responder o porquê da desorientação, da fragilidade, do adoecimento do ser humano a partir de um evento que a gente vai trabalhar ele aqui, que a gente vai passar por ele. A gente está tomando como base um texto que foi disponibilizado para vocês, que é a narrativa da psicodinâmica aqui da queda, onde a gente vai pensar, junto com esse texto, aí algumas possibilidades de esclarecer ou de refletir sobre esse processo que, para a maioria das pessoas de confessionalidade cristã ou judaico-cristã, tende a ter nessa narrativa a compreensão de onde tudo se originou, de onde principalmente a questão do problema humano, do seu comprometimento, do seu adoecimento, teve a origem aqui, por exemplo, nessa narrativa. Então, hoje a gente vai passar por isso aqui, porque a gente entende que um bom psicoteólogo, uma boa psicoteóloga, precisa compreender esse fenômeno aqui e fazer algumas reflexões importantes sobre isso, até para acolher melhor o seu paciente, a pessoa que vai te procurar para ajudá-la. Mas antes disso, a gente vai aqui aproveitar, que hoje nós estamos aqui com o Luiz e, por enquanto, com a Nancy, para a gente desenvolver aquele conceito de diversidade, que foi uma atividade que eu passei para vocês há 2 aulas atrás e que hoje ficou da gente iniciar esse nosso encontro aqui para a gente discutir a diversidade, o conceito de diversidade, e aí eu vou aproveitar para fazer uma rápida reflexão e um trabalho com vocês aqui para a gente pensar e refletir sobre esse conceito de diversidade, uma vez que é da essência do atendimento psicoteológico ser uma abordagem de acolhimento integral, e acolher integralmente alguém é acolher ele nas suas características, é acolher ele
nas suas dimensões, em todas as suas dimensões, é acolher esse indivíduo na sua diversidade. Então, a gente precisa entender o que é diversidade, e a gente vai discutir aqui algumas coisas importantes sobre isso, que vão ser importantes para o nosso trabalho, para o nosso acolhimento, para quando a gente for exercer a nossa função, a nossa profissão, exercer a nossa atuação, a gente se valha, né? Utilize-se desse conceito de diversidade. E aí eu quero começar pelo Luiz, que foi o primeiro que entrou hoje em sala de aula. Ele já até falou um pouquinho para mim aqui nos bastidores do conceito de diversidade que ele pesquisou e que ele vai trazer aqui para nós. E depois eu vou passar para a Nancy, e aí depois a gente faz aí as nossas discussões e reflexões a respeito disso, para em seguida a gente dar início ao nosso conteúdo aqui, ok? Luiz, é com você. Ok. Bom, de acordo com a minha pesquisa aqui, de uma forma assim mais compacta, diversidade é essa diferentes semelhanças que definem pessoas, tornando-as únicas. São diferenças e semelhanças que pessoas, tornando-as únicas de acordo com a sua etnia, gênero, orientação sexual, deficiência, religião, nacionalidade e etc. Enfim, tudo que é diverso, tudo que é de multiplicidade. Então, para mim, é uma definição mais concreta de diversidade, né, que se torna o ser humano único. Certo, ok. Nancy, e você? Conseguiu aí fazer o seu dever de casa? Então, o que que você quer que eu diga sobre diversidade? O Tá? que que Para mim, você... olha, diversidade, um sentido mais amplo que se refere à presença e à aceitação de uma ampla variedade de elementos. Exemplo, né? Cultura, ética, biologia, né? A pessoa de forma biológica, o social. Acredito que isso influencia bastante no meio, tá? O social onde a pessoa tá, né? Então, o que mais que eu posso dizer aqui? Seria exatamente o que nós somos, né? As diferenças de cada um, nós temos que respeitar, nós temos que aceitar, nós temos que entender, né? E enriquecer. E o que eu posso dizer também sobre isso? Que nós, terapeutas, precisamos estar abertos para atender todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa, com a sua demanda e com aquilo que ela vem trazendo, né? Eu acredito, porque eu tenho trabalhado muito com desconstrução, tá? Então, dentro dessa desconstrução que eu tenho trabalhado bastante, é, existem peculiaridades que eu tenho que respeitar, aceitar, entender por que daquilo e levar a pessoa ao seu processo de cura, seu processo de aceitação. Eu acho que é isso, Wendel. Vamos caminhar. Certo. A gente tem vivido um contexto, estava até discutindo isso aqui um pouquinho antes com o Luiz, né? Ah, Em que a gente vem vivendo um mundo polarizado, né? E o sim, Brasil, em especial, então, nem se diz, né? Bastante polarizado. Em que existe um lado, existe o outro, parece que não existe nada no meio, ou nada fora desses dois é, lados, né? E aí a gente percebe, inclusive, que inclusive isso traduz uma dificuldade que a população em geral, não estou dizendo que é todos, né, mas uma uhum, boa parcela considerável da população, hoje ela tem aquela coisa do seguinte, de que se você não é do meu partido, da minha ideologia, você é sim, contra mim, é, entende? sim, Isso é algo que denota, que mostra de que nós estamos tendo dificuldade com a diversidade. Ou seja, se eu sou da direita, você não pode ser da esquerda, você tem que ser como eu, você tem que ser da direita.
se você é da esquerda, você não pode ser da direita, porque você tem que ser como eu, você tem que ser da esquerda, né? Eu estou pegando aqui a questão política, porque, inclusive, acabamos, né, de passar por um processo agora de Sim. política, né? Domingo passado foi eleição, e isso Uhum. já tem um tempo que está arrastando no mundo, em especial no Brasil, e isso claramente mostra o quanto a gente vem sofrendo, o quanto a gente vem tendo dificuldade de acolher, de entender, de fazer esse movimento que você acabou de dizer que é preciso fazer se eu quero acolher, se eu quero, né, ajudar, se eu quero, de alguma maneira, me colocar numa posição de auxiliar, de ajudar terapeuticamente alguém, né? Então, se Sim. tem uma coisa que um terapeuta, né, não pode falhar, é no aspecto de ser alguém que acolhe o indivíduo na sua diversidade. Sim. Porque a gente tem que lembrar que, ao respeitar a diversidade do outro, eu também estou me respeitando, eu também estou Sim. respeitando a minha diversidade. Porque, por Sim. exemplo, mesmo eu, né, como terapeuta, eu tenho as minhas ideologias, eu tenho as minhas características, eu tenho as minhas deficiências, né? Eu tenho as Sim. minhas debilidades, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho algumas coisas que se alguns de vocês, de repente, né, souberem, conhecerem, vão falar, o Ender, que feio, que coisa feia, né? Uhum. E, quer dizer, e isso é a minha diversidade. Por quê? Porque tanto no seu conceito quanto no conceito que o Luiz trouxe aí pra gente, o fim da diversidade no final das contas, cada pessoa é única. Ou Sim. Sim. seja, não existe duas Nancy. Não. Não. Eu E estava é falando com o preciso. Luiz, você tem filhos, Eu Nancy? tenho. Tenho. Quantos? Tenho três. Três. Uma menina e É, duas meninas. um menino e duas meninas? Não. Uma menina e dois meninos. Uma menina e dois meninos. Eles são iguais? Não. Não, de jeito nenhum. Você fez questão de tratar eles diferente para que eles fossem diferentes? Não. Não. Às Na vezes foi época, o contrário, né? na época, dentro do meu conceito de maternidade, eu sempre, eu nunca achei que eu teria capacidade de criar filho homem, no meu conceito, tá? Eu só teria, se eu pudesse fazer essa escolha, eu só teria meninas. Mas a primeira filha foi menina e depois veio dois meninos. E eu confesso que foi um choque para mim, mãe, porque eu acreditava que eu tinha que fazer essa diferença, tanto de um quanto do outro, entendeu? Mas cada um tem a sua peculiaridade, são completamente diferentes. E eu acredito que nem gêmeos, né, são iguais. Eu posso falar, né, que eu sou gêmeos e sou gêmeos univitelino. Olha Então, aí. costumo brincar que tem um outro igual Nossa. a mim aí, inclusive está lá Ah, dos Estados Unidos, e nós convivemos na mesma barriga, é, hum, disputamos o mesmo espaço, né? Nos hum, alimentamos da mesma placenta. A tentativa dos nossos pais, dos meus pais, foi de dar e ainda tinha aquela coisa de vestir a mesma roupa, então assim, mesmo tendo feito exatamente, tentado dar a mesma coisa, a mesma educação, os mesmos recursos, a mesma alimentação, o mesmo cuidado, as mesmas repreensões e tudo mais, ele se tornou um e eu sou outro, né? uhum, Quem convive com a gente vê isso nitidamente. Apesar de sim, ter coisas parecidas, de ter coisas comuns, de ter uma feição, inclusive, muito parecida, ainda assim, ele é ele e eu sou eu. Então, hum, essa singularidade, subjetividade, né, que nos torna únicos, é por certo, ela e é através disso que nós precisamos ter essa capacidade, essa compreensão e aplicar bem o conceito de diversidade, porque é inclusive isso que nós vamos encontrar dentro do setting terapêutico, dentro do consultório, dentro do atendimento, né? Às vezes a gente vai fazer o atendimento
dentro exclusivamente dentro de um consultório, mas que seja lá no gabinete que as pessoas vão fazer uso, né? E vai chegar ali pessoas que não pensam como você, inclusive têm pensamentos antagônicos aos seus, entende? Sim, Tem questões que, para você, elas parecem absurdas, elas parecem feias, elas parecem repugnantes, e se você não entende que na diversidade existe a possibilidade de configurações diferentes da sua, é a hora que talvez você vai falhar, né? Que nós, como terapeutas, vamos falhar numa coisa muito crucial e muito básica para um acolhimento terapêutico, que acolher na essência o indivíduo, acolher na essência as pessoas. E aí eu quero vou perguntar primeiro para você, depois eu quero perguntar para o Luiz, hoje, como é que você está em relação a essa questão de acolher as pessoas na sua essência, acolher as pessoas na sua multiplicidade, na sua diversidade, naquele que, assim, mesmo que aquela pessoa tenha coisas que você, né, em você não, não reconhece, não sim, vê aquilo como, né, como legal, como saudável, ou como algo, né, que você, de alguma maneira, aprovaria, né, na sim. conduta, por exemplo, daquele indivíduo. Como é que você hoje Eu está em vou, relação? eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive, tá, Endel? Eu posso dizer para você que desde que eu comecei o curso da psicoteologia, eu cresci muito, tá? Isso não é arrogância, não é, né? Se eu parecer assim, uma pessoa arrogante, por favor, me corrijam. Essa semana passada, compartilharam o meu telefone e eu atendi uma moça. Ela tem 40 anos e ela está estudando para ser diplomata. Ela tem 4 línguas, parece, e essa moça ela é ateia. Ela não acredita em Deus, não acredita. Só que ela começou, ela veio até mim para que eu orasse por ela, para que eu profetizasse sobre a vida dela, porque ela tinha recebido muita profecia e não tinha acontecido. Só que ela é uma moça, como que eu posso dizer para você? O muito estudar, ele é enfadonho. Então a moça já estava com problema psicológicos gravíssimo, porque cada vez que ela reprovava na prova, ela se cortava inteira e tentava suicídio. E aí, como acolher uma pessoa que não acredita em Deus, mas está buscando Deus? Então, eu vou até aprender com você aqui agora. Eu fui buscando a história dela, né? Fui conversando com ela, não fui entrando por esse lado de Deus. Então, eu fui acolhendo, fui trazendo, fui conhecendo. Nós conseguimos conversar aí 1 hora de conversa, né? E eu concluí assim: olha, se você tem toda essa cultura profissional, esse currículo e essa vontade, eu vou dizer assim que ainda está faltando algo em você. Porque se você realmente quer ser diplomata, por que você está tentando tirar a sua vida? E aí ela parou. Ela parou porque ela contou toda a história dela, mas ela quis rebater essa questão de Deus. Eu falei assim: como que você veio buscar Deus se você não acredita nele? E aí a gente entrou numa conversa assim. Então, veja bem, eu consegui, no primeiro contato com ela, fazer o acolhimento. Eu a acolhi. Aí, na semana passada, eu conversei com ela de novo, ela já estava diferente, já queria ouvir sobre como que seria a postura dela, o que ela tinha que fazer para ela alcançar o objetivo dela, que era passar na prova. E aí eu fui
fui deixando ela falar da prova, mas o meu interesse era trabalhar essa questão do suicídio, que estava muito séria, entendeu? E aí tô Uhum, com esse caso aqui, que eu acredito que veio um caso de diversidade. Tô dentro do caso de diversidade aqui, entendeu? Tô uhum, com uma pessoa que não acredita em Deus, mas quer oração, quer direção, quer orientação. uhum. Também não sei nem se fiz certo. Lembra que, inclusive, nós trabalhamos o conceito de espiritualidade, e dentro do Sim, conceito de espiritualidade comporta tem não só muito. quem crê, mas quem não crê, Sim, porque o que é crer e não crer dentro do conceito de espiritualidade? É a forma que eu estou tentando encontrar paz. Por sim, exemplo, sim, quem crê, encontra paz em crer. sim. Um ateu convicto, ele encontra paz em abandonar a proposta de ter que crer numa entidade, de ter que crer numa divindade, Sim, de ter isso como resposta, entende? sim, sim. Essa pessoa que você está acolhendo ela, eu Hum. não consigo enxergar que ela é uma ateia convicta. Não, Às eu vezes, também não. às Eu vezes também não. essa Ela que se pessoa, declarou. essa pessoa, por exemplo, que é o que eu às vezes brinco, né, em sala de aula, tem muita poa, que é o Aham. quê? Gente que ele só está refutando essa coisa de. Às vezes ele está refutando mais a questão da experiência religiosa, da vida em comunidade, do que da ideia de a existência de um Deus. Sim, Entende? Por entendi. quê? Porque é o seguinte: se eu aceitar que tem um Deus, para essa pessoa, eu vou ter que me filiar a alguma corrente religiosa. E ele não Sim, quer isso, por quê? Porque pode ter recebido trauma nisso, pode ter sim. sido decepcionada com igreja, pode ter sido frustrada com liderança, com pastor, com líderes, né? Com algum líder Quer religioso, tirar com isso. padre. Então, assim, a pessoa tem tudo isso, aí ela pensa assim, não, mas aí eu vou ter que engolir tudo isso só pelo fato de eu ter que acreditar, por exemplo, na existência de Deus. Ela não consegue conceber que ela pode, por exemplo, acreditar na existência de um Criador, na existência de Deus, e necessariamente e obrigatoriamente ela não tem que se filiar a uma corrente Sim, religiosa para validar isso, entende? É o contrário. Só que ela não consegue ver isso, ela não consegue, ela não tem espaço, ela não tem a liberdade para essa manifestação. E aí, uhum, se você quer, né, dar um bom acolhimento espiritual para ela, conduzir ela ao conceito de espiritualidade. Por quê? Porque o conceito de espiritualidade vai libertar ela, primeiro mostrar para ela que ela não é tão ateia quanto ela acha que ela é, eu entendeu? falei isso. E Uhum, segundo, vai fazer com que ela se desprenda dessa obrigatoriedade religiosa. Aí ela uhum, depois vai poder fazer isso sob escolha, né? Ou seja, debaixo sim, de a liberdade de escolher qual é a confessionalidade, qual é a experiência religiosa que mais adequa, que mais concorda com a concepção que ela tem de Deus. A gente entendi. devia fazer assim. O problema é que a maioria das pessoas, primeiro elas vão para a religião para depois conhecer Deus. Se elas É, conhecessem Deus e fossem depois para a religião, aí elas saberiam dizer assim, não, eu vou ser católico porque a concepção que eu tenho de Deus é o catolicismo que sim, mais que me identifica. agrada, que mais me atende, entendeu? E assim, cada um escolheria tendo a liberdade de dizer, não, isso aqui é que encaixa dentro do que eu compreendo de Deus. Só que ela vai, no conceito de espiritualidade, ela vai estar, assim como hoje nós trabalhamos, com aquela ideia o seguinte, de que Deus é muito mais amplo do que a religião. Então, Sim, quer dizer, se ela está buscando Deus, ela tem que entender que a religião não encerra, não reduz, não é suficiente para a compreensão dela, dessa entidade. hum, Ela precisa estar aberta, né, sob pena de quê? De reduzir Deus à religião. Se as pessoas reduzem Deus à religião, aí é a hora que a gente começa a ver, aí, por exemplo, pessoas que estão dentro de determinadas religiões, adoecidas, que não conseguem responder aos seus conflitos, às suas angústias, dando cabo da sim, própria vida. exatamente. Entendeu? Sim. Então, gostei do seu exemplo. Luiz, consegue abrir sua câmera aí? Que agora eu quero você aqui participando do nosso debate aqui, né? Quero que você
dar uma manifestada para a gente o seguinte: eu conheço você, né? Que agora você está fazendo o processo terapêutico comigo para daqui um pouquinho fazer a sua análise didática supervisionada. Então, agora eu conheço um pouquinho mais do Luiz, né? E sei, por exemplo, que ele é de origem, sei a origem dele, e sei, inclusive, que ele, como profissão, como, né, atuação por muitos anos, ele atuou como policial militar, corporação militar. E ali a gente sabe que a corporação militar não é um lugar de acolhimento de diversidade. Então, o que é que você traz um pouquinho para nós aí, agora com o conceito de diversidade, com o que nós já debatemos até aqui um pouquinho, né? Como é que estaria hoje você em relação a essa questão de acolher as pessoas na sua diversidade? Pensando que você veio de um treinamento, de um adestramento para fazer o contrário. Ó, seu microfone está mutado. Libera seu microfone. Isso. Exatamente o que você está falando aí. Eu fui treinado, né? Foi meu primeiro emprego oficial mesmo, né? Que eu vim de uma família humilde, e essa a minha adolescência foi em serviço braçal, rural, mas meu primeiro emprego oficial foi da polícia. Aos 20 anos eu entrei, né? E eu fui adestrado mesmo, é um treinamento, fui adestrado o quê? Para cumprir ordem e para policiar os erros dos outros, né? Não foi para ser esse acolhimento. Olha, tentou, relou, o pau comeu, dizendo assim, ó, se o cara anda direito, ou, né, vai sofrer as consequências, né? E como a gente é policial militar, a gente faz esse policiamento ostensivo, fardado, que é a primeira pessoa que chega no problema, né? Porque a primeira polícia militar para investigar e dar continuidade, né? A polícia militar pega o delinquente, né? Que pega ali no flagrante, o que vai ter aquela situação mais complicada, que você vai encontrar pessoas de todas as maneiras, às vezes uma ocorrência que, em tese, seria de vulto, cara armado, dando tiro, e chega lá o cara, ele se humilha, e ele atende e facilita as coisas. Mas tem uma ocorrência que, às vezes, talvez o cara com uma faca ou alguma coisa, ele já parte para cima da gente. Então, assim, a gente foi treinado para isso, não para o acolhimento, mas para cumprir, né, com a obrigação. Então, essa parte do policial militar é essa parte que mais pesada na área da segurança. Porque entra a polícia militar, que vai direto no problema, de frente, leva para a Polícia Civil, e a Polícia Civil vai fazer os trâmites, né, processuais e encaminhar para o juiz, onde é que vai julgar o cidadão para lá. Então, eu fui, né, 30 anos, passei 30 anos na polícia fazendo esse serviço, né, de, de repressão ao crime, né? Então, a gente nunca vai ser chamado numa ocorrência, vamos aí, chamando aqui para comer um doce aqui, não, ó, o pau aqui está pegando. É marido batendo em mulher, é, é, assalto, a mão armada, e etc e tal. Aí, agora que eu estou fora, né? Então, assim, e quer dizer, a gente é doutrinado a essa forma de abordar já com uma certa postura, firmeza. Porque não adianta, você não vai abordar as pessoas com flores. Você já tem que ter uma postura, falar firme, forte e preparar as consequências. Eu já vi muitos morais, pessoas que não atendem as ordens, né? Já atirei, já faz parte do serviço, né? E agora hoje, né, depois que eu fui para a reserva, aí a gente está com a vida mais tranquila,
né? E aí a gente está mais ligado à igreja, né? A uma aproximação que aproxima, né, a gente mais de Deus, porque você começa a conviver com pessoas que ali estão em oração, que estão falando de Deus, nos cultos, nas palavras, né? E a gente vai, né, tentando mudar, né, essa forma de diferente. Ó, eu reprimi, agora eu tenho que acolher. Ó, eu estou do oposto agora, né? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque quando você acolhe pessoas que têm afinidade com os conceitos de vida da gente, é mais fácil, mas tem outras pessoas que são totalmente ao contrário. Você está para cá e está para lá. Então, para mim é importante, né, eu estar fazendo esse curso, né, também, até para que eu também possa, né, deixar esse sentimento de repressão, né, de estar sempre com espírito de, de defesa, de ataque, né, para você mudar para esse acolhimento, né, que é o que o curso propõe, né, totalmente inverso da minha realidade profissional. Então, a gente está tentando, né, com esse curso, a gente até melhorar mais a gente mesmo, porque a vida da gente, nessa relação policial, ela é muito tensa, a gente passa por muitas situações difíceis, e depois que a gente foi para a reserva, a gente está sempre sonhando, tendo pesadelo, envolvido em ocorrência, essas coisas ficam, sabe, marcadas, né, na cabeça da gente, e a gente tem que se desligar disso aí, tem que tirar isso, para poder ter uma qualidade de vida até melhor, né? Eu tenho passado por esses problemas também. Uhum. Ok. Mas eu Então, já tenho melhorado muito. Tenho melhorado sim, muito, por quê? Porque eu também sou mais espiritual. A partir do momento, já tem mais ou menos aí uns 10 anos aí, né, que a gente está, digamos assim, a gente está sempre dentro da igreja evangélica, né, e os conceitos diferentes, né, e a gente tem melhorado, mas ainda tem muito para melhorar ainda. Até para a minha então você está própria. no lugar certo, você está no curso certo, que a psicoteologia tem como proposta isso, né? Transformar você, trabalhar com você para que você possa trabalhar em um nível mais qualificado, profissional, com o cuidado e acolhimento de outras pessoas. Eu acredito muito mesmo nesse processo que vocês estão vivenciando aqui ao longo dessa nossa jornada. A gente, inclusive, fala isso desde o início, né? Vocês vão passar por esse processo aqui dentro do nosso curso. Não é um curso convencional, é uma jornada, é um processo de transformação para que você, dentro, né, da sua transformação, você esteja apto para fazer o que nós chamamos de acolhimento terapêutico. E aí eu queria lembrar, né, para a gente encerrar aqui o nosso debate, aqui a nossa reflexão de hoje sobre o tema diversidade, que não pode terminar aqui, que das características, um dos requisitos, um dos recursos que nós conversamos lá, quando a gente estava falando, inclusive, do conceito de espiritualidade, quando a gente falou da inteligência espiritual, faz parte dessa inteligência espiritual o, é, essa questão do acolhimento à diversidade, da capacidade de lidar bem com a diversidade. Então, um psicoteólogo, ele precisa ser alguém que, se ele não tem essa competência, ele precisa desenvolver essa competência. Ele precisa ser alguém que acolhe as pessoas nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nas suas doenças e até nas suas aberrações. Eu vou abrir para você novamente, Nancy, que se levantou a mãozinha, mas aí eu já vou aproveitar para colocar algo aqui para a gente fechar esse nosso momento aqui, né? Essa nossa reflexão. Que aí você já aproveita até e responde, faz a sua observação, mas já responde também essa
essa minha provocação. Eu gosto de ser provocador, eu sou um professor provocador. Eu É quero saber verdade. de vocês dois aqui, se hoje aparecesse para vocês, lá no consultório de vocês, ou no gabinete de vocês, alguém que estivesse buscando vocês para ajudá-lo, e essa pessoa, ela fosse, você já tem essas notícias dele, você não sabe, você ainda vai, né, ter contato, você ainda vai atender essa pessoa, mas para o seu primeiro atendimento, você já tem informações, e se não tinha, na sua entrevista que você vai fazer, que você vai aprender a fazer uma entrevista preliminar com esse indivíduo, você descobre que esse indivíduo, ele é transexual, e ele, na sua transexualidade, ele tem como fetiche, ele gosta, por exemplo, de praticar a pedofilia, isofilia, né? Você, ele lá relata para você que, infelizmente, né, ele acabou matando alguém, ou seja, ele é um assassino, ele é um homicida, e que ele, ele fez isso e nunca contou para ninguém, nunca, inclusive, passou pelo crivo, por exemplo, de ser investigado, de ser condenado pela justiça, pela autoridade policial. E aí esse indivíduo vem e traz todo esse contexto, todas essas características, todas essas coisas. Aí eu pergunto para você, como é que você acolheria esse indivíduo? Você acolheria esse indivíduo, Nancy? Ó, eu vou falar para você pela experiência que eu tive, porque eu já passei por uma experiência semelhante, não com relação ao homicídio, né, ou ao homicídio, mas eu faria o acolhimento para entender aquele primeiro momento da busca dele. O que que ele estava buscando? Então, eu acredito que eu faria o primeiro acolhimento, tá? Se dentro do acolhimento houvesse a possibilidade dele ser uma ameaça, continuar sendo uma ameaça ou para a família ou para a sociedade, eu acredito que eu teria que denunciar. Mas eu faria primeiro o acolhimento, tá? Eu faria o acolhimento. Quando eu levantei a mãozinha, inclusive eu ia até te dizer sobre eu precisei desenvolver habilidades para atender esse público, né, para fazer o acolhimento desse público e de outras causas que foram bem complicadas, porque você nunca sabe o que vai chegar para você. A Uhum, pessoa te liga, né? Eu quero uma consulta. E você marca a consulta. Quando você começa a fazer a anamnese, tem coisas que é assustadora, entendeu? uhum. Mas o primeiro acolhimento é sempre viável. Eu sempre faço, sim, o primeiro acolhimento. Depois é a questão, o que que eu vou fazer com aquilo, com as informações que me foram passadas, entendeu? Porque eu tive dúvidas de se chegasse alguém, por exemplo, se eu atendesse um adolescente com ideação suicida, e várias vezes. O adolescente é menor, tem pai, tem mãe, tem família, é muito bem estruturado, mas está com esse problema. O que que eu tinha que fazer? Eu poderia quebrar o meu silêncio ético dentro do consultório paciente e terapeuta, porque às vezes eu tinha dificuldade disso. Porque às Uhum, vezes a pessoa vem falar com o terapeuta, mas a mãe não sabe, ninguém sabe, entendeu? Só que é uma gravidade, é uma situação que, como eu sei terapeuta e eu não compartilhei isso com a mãe, ele sendo de menor, entendeu? uhum. Como que eu vou aconselhar ele, né, por aquilo que ele está passando, sem ter um apoio da família de quem está com essa criança ou adolescente? Nós iremos tratar essas questões adiante, Hum, mais à frente, né? A gente tem tópicos aqui em que a gente vai entrar nesses meandros, né? Nesses sim. detalhes aí sobre o que fazer eticamente com essa situação. A Hum. minha questionamento aqui é mais a respeito do seguinte: eu atenderia esse indivíduo nessa diversidade, porque aí é uma questão não só de que ele apresenta características que eu repugno, que eu
eu repulso, que eu condeno, que eu, entende? Que eu não reconheço, que eu, né, não gostaria. Eu disse para é o que eu falo para você. Eu, no primeiro momento, eu acolheria sim, Endel. Eu só não saberia, eu iria buscar ajuda para saber como que eu deveria prosseguir com esse atendimento, entendeu? Porque eu acho que o O primeiro mais acolhimento. importante, mas porque o mais importante para mim é Hum, saber do acolhimento. O que que vai fazer depois aí já é uma parte, é uma segunda parte. A primeira é se acolheria. você Vou acolhe. falar por Ah, mas Nancy. essa pessoa eu não, porque a gente já encontrou aqui, por exemplo, dentro do nosso curso, principalmente por causa da viés religioso, do viés, né, Sim, da confessionalidade do indivíduo, pastores, líderes aqui dentro do nosso curso que diz assim, não, eu não trabalharia com essa pessoa, eu não hum, acolheria essa pessoa. Então, uhum, quando a pessoa diz isso, né, a gente ao longo do curso vai trabalhando e vai mostrando, essa pessoa vai entendendo que isso não tem a ver com ela, é com o outro, entende? E que sim, essa pessoa foi lá e está te procurando, e está buscando auxílio, ajuda, está buscando, inclusive, essa é, inclusive, talvez a única porta, a única oportunidade que ela tem de mudar aquele cenário, de mudar aquela realidade. Se vai sim, acontecer ou não, a gente nem sabe, porque a gente sim, não é nós que transformamos ninguém, entende? sim, Quando a gente vai entendendo o que é terapia, quando a gente vai entendendo o que é o processo terapêutico, quando a gente vai entendendo o ser humano com mais profundidade, a gente vai abandonando essa ilusão de que a gente muda as pessoas. O que a gente sim, faz com é um certeza. processo que esse processo, a depender do indivíduo, ele vai experimentar algumas mudanças. Sim. Alguns Olha, eu vou falar mais, para você. outros menos, Eu mas acolheria. vai acontecer. Eu acolheria sim, fazia sim o primeiro acolhimento, até como pastora mesmo, tentar entender toda essa demanda, buscar realmente, né, o que levou a chegar até aquele momento de Uhum. me procurar, mas eu faria sim. Eu faria o É. acolhimento sem E nenhum você, problema. e você, Luiz? Ah, assim, eu concordo com a Nancy, né? É, claro, a primeira coisa é fazer o acolhimento. Isso é o fundamental, independente da situação. Aí, de acordo com as informações que nos foram passadas, né? E se for a coisa assim de gravidade, de acordo com a gravidade do problema, aí é uma coisa assim, até coisa de denunciar as autoridades para que seja tomada alguma providência no sentido que aquela pessoa não venha trazer mais consequências à sociedade. Eu tive um caso, por exemplo, quando eu morava em Goiânia, na verdade, assim, eu tinha eu sempre tive, assim, esse dom de poder querer ajudar. E eu ajudava uma casa de recuperação de dependentes químicos e usuários de bebida alcoólica, era até uma casa que não... uma chácara. Aí eu contribuí, né, lá. Isso eu estava, nessa época, eu ainda até ativo ainda. E um, que me no setor sabia que tinha essa ligação com essa chácara lá, né, de recuperação, e sempre assim, eu contribuía com a chácara, e quando aparecia alguma pessoa, né, que eu tinha interesse de levar para lá, eu consegui uma vaga para ele, que lá ele ficava internado lá, era mais ou menos a internação, não obrigatória. E um meliante, né, ele usuário de droga, e ele tinha cometido um crime, ele já tinha cometido crime, né, e, inclusive ele estava até com um mandato em aberto, mas ele me procurou na minha casa e falou, olha, eu era sargento, falou, olha, eu estou te procurando o senhor aqui, que eu estou precisando de ajuda, né? Você sabe que eu sou, né, usuário de droga, eu já cometi crimes, né, de furto, de roubo,
Ele era considerado batedor de carteira, porque lá atrás era batedor de carteira, hoje é o crime virtual, né? Nem está existindo isso mais. E naquele momento eu não agi como policial, eu agi como uma pessoa que queria dar apoio para ele. E eu encaminhei ele lá para a chácara, porque estava querendo uma mudança de vida, né? Uhum. E, e assim que eu agi, né? Então, assim, eu acredito que é uma coisa assim meio complicado, né? A pessoa Mas procurar a gente. vocês vão aprender ao longo aqui do nosso curso, quando a gente entrar nesses assuntos mais, né, específicos. Assim como um policial tem ética, tem regras para cumprir, no caso do policial, no seu caso, você teria, pela sua ética policial, você teria que dar voz de prisão para ele e conduzir ele a cumprir a lei, a cumprir o mandato, entendeu? Aqui, nós, terapeutas, nós temos a nossa ética. Quando a gente estiver tratando sobre a ética da nossa profissão, vocês vão, por exemplo, aprender sobre isso. O que eu posso fazer, o que é permitido, o que não é permitido, o que é recomendável, o que não é recomendável. Vocês vão, por exemplo, descobrir que está aí uma situação que não é da nossa alçada, né? Nós não temos, eu não tenho que denunciar ninguém, eu não tenho que. Ela citou o caso aqui, por exemplo, do suicídio, né? Eu não tenho obrigação de fazer essa notícia. Se eu fizer, eu vou fazer para proteção da vida desse indivíduo, não porque eu quero, de alguma maneira, pôr ele numa situação, por exemplo, de constrangimento. Eu vou fazer isso por uma questão de proteção. Mas ainda assim não tem uma obrigatoriedade irrefutável de que eu tenha que praticar isso. Por quê? Porque se tem uma coisa que é da nossa profissão e da natureza da nossa profissão, se chama sigilo e privacidade. Então, isso aqui é o que a pessoa tem de mais, é o que é o único recurso que ela tem que permite com que ela tenha a possibilidade de fazer o uso do seu serviço para jogar para fora absolutamente tudo. E o que ela, muitas vezes, não encontrou isso em lugar nenhum, não vai encontrar em lugar nenhum, você é a única opção. Você é o único lugar, é o único espaço que ela tem para fazer isso. E se ela não tem essa garantia, né, a garantia desse profissional, como é que vai fazer? Entende? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, mas quando a gente for tratar desse tema, a gente continua essa nossa discussão, e aí vocês vão poder ver isso de uma forma mais técnica, de uma forma mais, né, elaborada, para que vocês possam, dentro da atuação de vocês, aplicar a ética, aplicar, né, as regras, aplicar aquilo que a gente vai orientar vocês, muito bem fundamentado, para que vocês possam agir como terapeutas e não como pastor, e não como policial, ex-policial, entendeu? Mas como terapeuta, tá bom? Então, Certo. muito obrigado pela contribuição de vocês, e agora a gente vai dar sequência aqui ao nosso conteúdo, senão a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem para esse nosso penúltimo encontro do nosso quinto módulo aqui, onde a gente vai trabalhar com esse tema que é a psicodinâmica da narrativa da queda, e aí, no próximo encontro nosso, a gente finaliza esse primeiro módulo, onde a gente vai aí sim conceituar, a gente vai trabalhar com o que é a psicoteologia e o que é a função do psicoteólogo. Eu vou trabalhar isso com vocês no nosso próximo encontro, mas antes disso, a gente vai trabalhar esse tema aqui, que tem uma importância muito grande, como eu falei no início, né, da nossa abertura aqui, uma vez que, como psicoteólogo, a gente trabalha diante de um pressuposto, né, de um axioma, vamos dizer assim, de uma ideia que está colocada, que ela é fundamental, que ela vamos dizer assim, que ela vem de pronto para nós, que é a questão de nós compreendermos, primeiro, o ser humano como um ser criado. E um ser criado sob determinadas condições, e que esse ser criado passou por uma experiência significativa dentro de uma narrativa que nós, né, temos
o registro dela para nós dentro do texto bíblico, e que é isso que a gente vai debruçar um pouquinho hoje aqui para trabalhar, para refletir um pouquinho algumas questões importantes, para que a gente possa entender o quanto essa narrativa, o quanto esse processo, que a gente costuma intitulá-lo de queda, foi algo que alterou, que modificou a história, a experiência humana, inclusive no aspecto da sua saúde psíquica, da sua saúde emocional, não exclusivamente, não somente dentro da sua saúde espiritual. Ou seja, está aqui algo que afetou o ser humano como um todo, né? Que afetou o ser humano profundamente. E é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, mas tentando entender isso, principalmente dentro do que é essa psicodinâmica. Qual é a dinâmica psíquica que essa narrativa, que essa história traz e que tem a ver, por exemplo, com a saúde emocional, com a saúde mental, com, né, o aparelho psíquico desse indivíduo, é o que a gente vai trabalhar com vocês aqui, tá bom? Então, tá aí na tela de vocês aí, nosso primeiro questionamento é: como você entende a narrativa da queda? Né? Há aqueles que entendem a narrativa da queda como algo que é literal, ou seja, o que está escrito lá foi exatamente como aconteceu. Há aqueles que entendem que aquela história ou aquela narrativa ela foi uma metáfora, ou seja, ela tem elementos metafóricos, tá? Existem aqueles que entendem que aquela narrativa ela é uma narrativa mítica, ou seja, ela traz uma estrutura mitológica, ou seja, também parecido com a metáfora, mas nesse caso não é só uma metáfora propriamente dita, ou seja, ela tem uma força um pouco maior, porque ela seria uma construção mitológica e que, como todo mito, tenta traduzir em formas alegóricas uma verdade, né, espiritual, ou uma verdade profunda, né? Então, a narrativa ali da queda do homem, né, trazida ali pelo texto bíblico, teria essa função também mitológica, essa função mítica. Ou simbólica, né? Aquela ideia de que aquilo que está sendo dito ali, se foi realmente literal, se foi metafórica ou mítica, não importa. De toda forma, ela tem um simbolismo. O que importa para essa concepção, para essa perspectiva, é que nessa narrativa, ela está repleta de simbolismo. O que importa é o sentido, o valor desse simbólico, desse simbolismo. Então, existem todas essas correntes. E aí fica a pergunta: qual é a sua? Entende? Ou qual é a perspectiva, qual é a concepção da pessoa que você vai receber para atender? Ela entende aquilo como literal, metafórica, mítica ou simbólica? Por que a gente precisa fazer essa reflexão? Porque assim como a gente viu lá na aula passada, que as concepções antropológicas podem afetar a maneira como a pessoa encara a ideia do mal, a ideia da natureza humana, a maneira como que a pessoa encara a questão da narrativa da queda também interfere na maneira como que ele interpreta e como ele vivencia e como ele incorpora e como ele entende essa narrativa e as consequências, né, dessa narrativa. E aqui ainda tem um aspecto que a gente precisa colocar, que é: como existem variadas religiões, variadas correntes religiosas, variadas correntes doutrinárias e teológicas, então essa narrativa aqui, ela tem a influência, ela tem, né, maneiras diferentes de ser interpretada, a depender da corrente teológica, doutrinária, né, que a pessoa está filiada. Né? Então, o que a gente vai tentar colocar aqui, e o que a gente vai fazer aqui, não é essa investigação para discutir correntes teológicas, mas para tentar ver nessa narrativa alguns elementos que podem nos ajudar a explicar algo que é patente, algo que é irrefutável
nessa narrativa. Existiu um evento que, independente se eu considero isso literal, metafórico, mítico ou simbólico, existiu um evento que alterou o curso da história humana, alterou as condições do ser humano, que o afetou, né, significativamente, profundamente, substancialmente, ao ponto de alterar, vamos dizer assim, o curso do seu destino, o curso da sua história, que o afetou no corpo, que o afetou no seu psiquismo e que afetou também até mesmo no seu desfecho aí, existencial, seu desfecho na sua condição também espiritual. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui ao longo desse nosso encontro aqui, tá bom? E aí vem assim, nós estamos nos utilizando de um texto base, e esse texto base traz para nós que a narrativa, isso aqui é o próprio texto, né, sobre a narrativa da queda, a psicodinâmica dessa narrativa, esse texto coloca para a gente que a narrativa ela é intrigante, porque apesar de estar inserida no contexto da literatura javista, ou seja, ou Yavé, como principalmente os hebreus tratam, né, o nome de Deus de Yavé lá na cultura hebraica, e aí a gente está pondo aqui esse javista dessa terminologia Yavé, na verdade, pelos seus elementos formais, dependente de fontes mesopotâmicas e arcaicas. Isso aqui, para muitos, já começa a ser um incômodo, porque tem muita gente que acha que a narrativa ali do Éden, essa narrativa da queda do ser humano, né, aquele enredo ali, ele é exclusivista, ele é unicamente dado por Deus a Moisés quando ele ficou lá no monte. Então, quer dizer, só que quando vai se estudar a história da humanidade, quando os arqueólogos, né, as pessoas os antropólogos vão estudar a história da humanidade, e até mesmo alguns teólogos, né, que têm, inclusive, conhecimentos antropológicos e também arqueológicos, constataram que essa história, né, o enredo, alguns elementos dessa história que está lá na Bíblia, que está lá em Gênesis, contando como é que foi essa narrativa, como é que foi essa queda, você verifica alguns elementos, como, por exemplo, o papel da virgem, da árvore, do fruto ou da fruta, porque depende, né, como a gente enxerga essa questão lá do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se a gente falar o fruto do conhecimento do bem e do mal, tem gente que acha que isso era uma fruta. Tem até hoje gente que acha que era uma maçã, né? Da serpente fálica como tentadora e tudo mais, são dados importados com alguma modificação da literatura pagã dos ritos de fertilidade. Então, esses elementos, os mesmos elementos que tem lá na narrativa, é encontrado em alguns textos, em alguns elementos, né, da antiguidade, que traziam, dentro das suas literaturas, algumas narrativas que traz esses mesmos elementos. Então, nesse sentido, é como se, né, os escritores da Bíblia, lá do original, né, da Torá, né, do texto primitivo lá, tivesse tido contato com esses mesmos elementos, e que esses elementos são anteriores à escrita hebraica, à escrita, né, da Bíblia. Então, esse texto vai trazer já uma certa desconstrução nesse sentido de que o texto bíblico, da narrativa ali, da queda, ela não é exclusiva, ela não é exclusivista, ela não é, algo que existiu a partir da narrativa bíblica. Existia muitos desses elementos nas culturas pagãs, principalmente quando estava tratando da questão da fertilidade, porque o rito, né, a fertilidade, os ritos de fertilidade, eles são anteriores a essa escrita, tá bom? Que mais?
Do que trata a narrativa? Né? Uma outra questão que a gente precisa, e o próprio texto, esse texto, ele vai ir agora mostrando, na perspectiva, nessa investigação, nessa reflexão que o texto faz sobre a narrativa, ele vai mostrar do que a narrativa traz. Aí eu coloquei aí para vocês, né, para facilitar a vida de vocês, e obviamente também a minha, que o texto ele vai dizer que a alegação incontestável é de que um egoísmo causado por vaidade intensa levou a humanidade além de seu limite apropriado e a colocou numa perspectiva tão errônea que o propósito de Deus para a natureza, para a comunhão e para as relações humanas, parecia estranho e alheio. Né? Então ele está trazendo aí essa ideia de que, né, assim, há uma alegação incontestável, e essa alegação é de que o tal do egoísmo humano, né, talvez provocado, causado por uma vaidade intensa, levou a humanidade além do seu limite apropriado, né? E pegou e colocou esse humano numa perspectiva errônea, né? Errônea em relação ao quê? Ao propósito de Deus para aquela humanidade, para a natureza daquele ser, tá? Que dizia respeito à comunhão e às relações que, de alguma maneira, foram perturbadas, mesmo sendo ali só dois seres humanos, ali sendo um casal, ainda assim essa relação sofreu uma perturbação em função, né, do que aconteceu, né, do que essa narrativa procura, por exemplo, mostrar. O que mais? A descrição da queda procura explicar o problema da dor humana e da desordem universal. Ela tenta explicar por que os homens imaginam ideais estéticos, mas dificilmente os criam, anseiam por um mundo melhor, mas não o realizam, esperam por um amor genuíno, mas raramente o expressam, ou vivenciam, lembram e antecipam o paraíso, porém sentem que ele sempre lhes escapa. Toda essa situação teria tido origem aonde? Lá nessa narrativa. Essa narrativa está trazendo o enredo, está trazendo a notícia de que algo aconteceu e que explica o problema da dor humana e da desordem universal. E que nos coloca numa posição de incompletude, que coloca nós numa posição, parece que é constantemente contraditória, e que nos coloca numa situação de que nem sempre o que eu quero é o que eu faço, né? Mas às vezes eu faço justamente aquilo que eu não quero, e essa origem, a origem desse conflito teria acontecido nesse contexto, em função do que aconteceu dentro dessa narrativa, dentro desse contexto, tá? E o que mais? A verdade que articula é a tendência geral de cair que a humanidade universalmente tem. Então, esse texto, essa narrativa, também parece trazer para a gente essa tendência geral que nós, seres humanos, universalmente temos de cair, de decair, né? E que expressa na generalizada distorção, debilitante ansiedade e a patente erroneidade da existência humana. Parece que a partir, né, dessa experiência, a partir do que aconteceu lá no Éden, a partir daquele momento, fatídico momento dessa narrativa da queda, o ser humano passou a sofrer aí uma distorção, a ter uma ansiedade que é comum, é intrínseca a qualquer ser humano, e que, a partir de então, parece que errar parece ter se tornado algo patente da nossa existência. Ou seja, é como se eu não errar, eu talvez não estou dentro da categoria do ser humano, porque errar é humano, diria, como a gente viu lá, inclusive, para trás, na nossa aula lá sobre as antropologias, que errar, os gregos chegaram a essa conclusão, de que errar é humano. Não é só acertar que era humano, errar também
era humano. Parece, então, que esse erro, essa tendência, né, essa condição, ela passou a, nesse caso, a existir, porque até então, até o fatídico momento ali, até a fatídica queda, o ser humano não tinha essa possibilidade de, na sua existência, de errar. Essa erroneidade passa a existir a partir, por exemplo, do evento, a partir da queda, ok? Então, o texto vai pontuando isso, vai mostrando essas características aí. E aí vem o que poderia estar por detrás da decisão infeliz de Adão e Eva que os levaram a experimentar do fruto. E aí o autor desse texto vai fazer essa investigação e vai colocar ali algumas posições e a gente também vai acompanhar aqui o que o texto propõe como resposta a essa pergunta. A primeira delas é a ansiedade. Ou seja, a ansiedade como um mecanismo de redução das tensões vividas, especialmente por Adão, uma vez que o Adão, tinha diante de si uma infinidade de obrigações e ocupações, e ao ser colocado a árvore do fruto proibido, agora ele, ou eles, né, Adão e Eva, tinham a possibilidade de ser como Deus, ou seja, não conhecer somente o bem, mas também o mal. Então, a construção desse texto, a aposta desse texto, né, o direcionamento, a explicação desse texto, busca enxergar, né, que ali, naquele contexto do paraíso, antes propriamente da queda, existiam situações que, de alguma maneira, poderiam estar gerando tensões, especialmente para, não unicamente, mas especialmente para Adão, né, que pode ter levado a ele, e aí nesse caso não só a ele, mas também a própria Eva, a, de alguma maneira, querer experimentar daquele fruto que, segundo lá a serpente, os convenceu de que ao comer daquele fruto, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus. Ou seja, a afirmação da serpente era: vocês vão, ao comer esse fruto, vocês vão ser como Deus. Tanto conhecedores do bem, quanto o do mal. E aí, esse autor, né, ele coloca aí que, ele até usa o termo, né, a história, aí o história, já dando assim sinais de que, né, de que esse enredo, essa narrativa, ela tem talvez todos aqueles caráter literal, mítico, metafórico, né, e tudo mais. Então a história insiste que toda a ansiedade e estresse que Adão experimentou finalmente culminou no enigma do que fazer diante da possibilidade de ser como Deus. E aí a história da queda, como os hebreus a entendiam, descreve o acontecimento e a decisão como um mecanismo de redução de, da ansiedade, ou de ansiedade de Adão, destinada a livrar o seu psiquismo para a posterior função, para a confrontação e para o crescimento. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui. Ó. Se a gente, né, depois eu quero até colocar lá no grupo, eu vou colocar no nosso grupo lá essa pergunta. Deus erra? Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é o seguinte, Deus criou o ser humano. Se Deus é perfeito e faz coisas perfeitas, por que criar um ser humano imperfeito? Pelo menos é assim que muitas vezes nós, né, quando olhamos para essa narrativa da queda, nós costumamos, parece que ter que reconhecer que parece que Deus fez nós com uma situação de imperfeição que foi, inclusive, por conta lá dessa possibilidade que nós, na nossa incompletude ou na nossa imperfeição, acolhemos a proposta da serpente. Né? E aí comemos aquele fruto, e aí, ao comer desse fruto, né, tornamos, como o texto mostrou aqui, errôneos, desorientados, com a tendência sempre de queda, de cair, de degradação e tudo mais. Né? Mas espera aí. Então,
quando Deus fez o ser humano, Deus nunca errou, mas quando fez o ser humano, fez Adão e Eva, Deus errou porque Deus deixou alguma falha escapar, deixou algum erro, alguma situação que, que foi a causa da queda, por exemplo, de Adão e Eva. E aí, quando esse autor vem, né, e traz aqui que havia no ser humano, né, havia lá, por exemplo, em Adão e Eva, especialmente em Adão, né, ali, de alguma maneira, um contexto, mesmo dentro do paraíso, que trazia exigências, que trazia um volume grande de demanda, e que lá no psiquismo desse Adão havia uma possibilidade dele buscar uma forma de aliviar o seu psiquismo, a sua mente, com essas, por causa, ou seja, em detrimento dessas tensões, né? Então, ou seja, e que essas tensões estava gerando, por exemplo, em Adão, a ansiedade. E para se livrar dessa ansiedade, né, ele acabou tomando essa infeliz decisão de, talvez, se eu me tornar como Deus, se eu me tornar conhecedor do bem e do mal, eu vou resolver esse problema aqui, ó. Eu vou resolver esse problema que de alguma maneira, eu não estou conseguindo, né, conter, eu não estou conseguindo resolver o problema da minha ansiedade. E aí eu achei interessante isso aqui, Nancy e Luiz, porque eu dou, né, assim, hoje eu dou uma das palestras que eu costumo dar é sobre a ansiedade, e quem estuda sobre a ansiedade sabe que a ansiedade é algo hoje, assim, é algo inerente ao ser humano, né? Ou seja, faz parte do nosso psiquismo, faz parte da nossa estrutura psíquica, da nossa mente, até do nosso cérebro, esse mecanismo de ansiedade, né? E quem estuda sabe, quem é especializado nesse assunto, que sabe que a ansiedade é algo em nós, até certo ponto, natural, humano, e eu costumo dizer, até necessário. Assim como o medo em nós é humano, natural e necessário, porque sem medo, se a gente não tivesse medo algum, a gente morreria com né, muita facilidade, porque a gente ficaria em todo o tempo se colocando em situações de risco, em situações de perigo. A ansiedade, ela também tem um lado positivo, ela também tem um fator positivo e que contribui para nós como seres humanos, né? Eu costumo até usar como exemplo que tudo isso que a gente vê de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, provavelmente nasceu de um ansioso que estava tentando resolver o problema, né, por meio da tecnologia, resolver aquele problema da morosidade, da dificuldade, do problema, que é fazer as coisas de uma forma, muitas vezes, ali mais lenta, de uma forma ali, vamos dizer assim, mais complexa, né? Então, o ansioso, ele ama tecnologia. Por quê? Porque a ansiedade é geradora na mente desse indivíduo a busca por facilidades, por facilitações. E uma das maneiras de facilitação das coisas é a gente usar tecnologia. Pensa, por exemplo, se a gente não tivesse usando a tecnologia que nós temos hoje, essa aqui, que a gente está, inclusive, utilizando para essa aula, para poder compartilhar com vocês esse conteúdo, usando tudo que nós estamos utilizando aqui, né? Se a mente do ser humano fosse uma mente parada, fosse uma mente que não caminhasse, né, avançasse e buscasse resolver as coisas, facilitando os processos, nós não teríamos chegado nos recursos que, por exemplo, nós estamos utilizando aqui hoje. Né? Computador, quantos recursos tecnológicos a gente precisa para poder fazer aqui essa nossa aula. E isso, provavelmente, todos esses recursos aqui, nasceu de uma mente que tinha a ânsia de resolver problema, de facilitar a vida do ser humano. Então, nesse aspecto, toda mente, toda estrutura psíquica do ser humano, todo ser humano tem na sua estrutura psíquica uma ânsia, uma ansiedade.
Então, até certo grau, até certos limites, essa ansiedade ela não é, problema, ela não é um defeito, ela não é um mal. Ela, inclusive, ela é positiva. Tanto que ela nos faz, por exemplo, estudar para a prova, estudar para passar num teste de trabalho. Essa ansiedade nos faz, por exemplo, ser precavidos de situações de risco. Então, a ansiedade ela tem um fator positivo e ela faz parte da estrutura psíquica também. Né? E pensando assim, né, aqui o autor, né, enxerga que Adão e Eva tinham essa mesma ansiedade. O que aconteceu lá na narrativa da queda? Parece que eles não souberam lidar com essa ansiedade. Talvez porque eles não tinham ainda a maturidade psíquica para isso. Né? Então, Deus, a resposta à pergunta, Deus erra? Talvez você vai encontrar aí, talvez, algum ateu, algum, né, injuriado com Deus, que vai dizer, não, Deus errou mesmo, que, lá, né, Deus fez o homem com essa condição, e o homem parece... Tem alguns teólogos que dizem que Deus fez o homem, inclusive, para errar. Né? Eu entendo, é o que quero trabalhar isso aqui com vocês, eu estou me utilizando desse texto, para mostrar que nesse caso em específico, né, dessa queda, nós não precisamos trabalhar com a ideia de erro, nem erro de Deus, e nem propriamente um erro humano. Né? O que aconteceu ali que conduziu? O que tinha ali dentro do Éden que produziu, aí sim, né, o pecado, que a Bíblia chama de pecado, que era a transgressão de uma ordem bem específica que o Criador tinha dado para aquele casal, que era, vou pôr aqui uma árvore no meio do jardim, e dessa árvore vocês não vão tocar, vocês não vão comer. E aí, diante da proposta da serpente, tanto Eva, primeiramente, né, foi lá e não só tocou como comeu desse fruto, e depois, né, conduziu, ou, né, por conta própria, o próprio Adão, que tinha a incumbência, a maior responsabilidade, inclusive, maior do que a de Eva, foi lá e também, né, comeu desse fruto. Existem alguns motivos, algumas razões que a gente vai também falar sobre isso aqui, tá? E aí vem uma pergunta que é, por que Deus é bom? E aí tem uma pergunta, né, que o próprio autor desse nosso texto que a gente está avaliando aqui, que nós estamos refletindo sobre ele, traz, né, que alguns piadistas costumam fazer, alguns teólogos piadistas costumam fazer essa pergunta que é, pode Deus criar uma rocha tão pesada que ele não consiga levantar? Né? Naquela tentativa de, inclusive, né, tentar encontrar algo que estivesse limitando a Deus, que estivesse enquadrando Deus. Né? E aí a gente vai trabalhar isso aqui da seguinte maneira. A relação da queda com o nosso crescimento, com a individualidade e do uso do atributo divino da escolha. A gente sempre tem essa coisa assim da preocupação, tipo assim, nossa, mas, né, se não tivesse acontecido essa queda aí do ser humano, nós não estaria passando por essas mazelas que a gente passa, por essas canseiras. Nós não teríamos nem que ter terapeuta, né? Não teria que formar psicoteólogas, não precisaríamos ter psicanalista, não precisaria ter psicólogo, não precisaria ter não precisaria ter polícia, não precisaria ter nada, um monte de coisa que nós temos, se o ser humano não tivesse experimentado, né, comido daquele fruto lá, do conhecimento do bem e do mal. Parece que nada dessas coisas teria necessidade, né? E aí, a gente sofrendo aqui, como muitas vezes a gente sofre, às vezes a gente passa pela nossa mente, passa pela nossa cabeça, né, que teria sido, vamos dizer assim, uma fraqueza, uma burrada, né, para usar um outro termo aqui que eu usar, mas eu não vou usar, o que Adão e Eva fez com com esse fruto proibido. Né? E aí o texto vai trazer que existe uma relação da queda, né, experimentada por Adão e Eva com o nosso crescimento rumo à individualidade e não só dessa individualidade, mas também do uso do atributo divino da escolha, uma vez que todo mundo sabe que uma das coisas, né, cruciais ali
que que é trabalhado, que é questionado, que é muitas vezes colocado, né, em relação a essa narrativa da queda, é a questão que Deus teria criado o Adão e a Eva com o que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? E esse livre-arbítrio não é outra coisa senão um atributo divino. Porque se tem um ser que tem livre-arbítrio, né, que tem pleno livre-arbítrio, mas talvez eu entenda assim, mais do que nós, inclusive depois da queda, mais do que nós, então, né, é quem? É Deus. Né? Mas aí vem essa questão. Deus tem esse livre-arbítrio, né, deu para o ser humano não sabe, não soube fazer, né, um bom uso desse livre-arbítrio, e por conta de não saber fazer o bom uso desse livre-arbítrio, acabou produzindo um resultado catastrófico, um resultado, né, nefasto para a experiência humana. De tal forma que, inclusive, isso não só afetou aquele casal, mas afetou toda a sua descendência. E nós, psicoteólogos e psicoteólogas, nós partimos do pressuposto de que somos seres criados e de que somos descendentes de Adão e Eva. Então, toda essa desorientação, toda essa essa repercussão do que aconteceu, né, pela decisão desse casal, reflete, né, ainda reflete sobre a história da humanidade, sobre a história humana. Ok? E aí vem uma coisa que o texto vai trabalhar, né, que essa decisão, essa atitude, esse, esse, esse caminho de rumo à individualidade e de exercício do ser humano pelo atributo divino, que Deus fez questão de dotar o ser humano do livre-arbítrio. O ser humano teria utilizado isso de forma revolucionária ou de forma, ou seja, por meio de uma, não da revolução, mas da evolução. Ou seja, ele teria usado isso de forma indevida ou de uma forma devida, né? E aí ele faz usa essas duas coisas aqui para nos, de certa forma, né, para nos mostrar que talvez, né, o problema, inclusive, de Adão e Eva é porque eles tenham tentado, na sua decisão, não promover um processo evolutivo, tranquilo, né, mas talvez um processo de revolução, ou seja, de tentar, por meio dessa revolução, né, encontrar aí esse caminho, encontrar essa individualidade, encontrar por meio da revolução, o uso do seu atributo, né, do livre-arbítrio. E aí ele, quando está falando disso aqui, desses dois termos, né, revolução ou evolução, ele traz lá para nós, para nos fazer entender melhor, né, esse contexto, ele traz lá para a gente a questão da evolução do ser humano mesmo, ali, saindo da fase de criança para adolescente, para uma maturidade. E aí ele coloca para a gente o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, a fase da adolescência, parece que é inevitável que todo adolescente tenha que lidar com o processo ou da revolução ou da evolução. Se ele escolhe o caminho da revolução, ele muitas vezes vai querer fazer um caminho de confronto, um caminho de confrontação com as figuras, por exemplo, materna e paterna, ou com aqueles que estão, né, ali na linha de sucessão ali, acima dele. Então ele vai muitas vezes nesse caminho de revolução, né, porque ele quer de alguma maneira ser ele mesmo, ele muitas vezes vai fazer um uso incorreto, indevido, né, desse seu livre-arbítrio, dessa sua
tentativa, por exemplo, de exercer a sua própria vontade. E aí ele coloca, chega até a usar o exemplo da filha dele, que ele percebe, por exemplo, que a filha dele foi uma menina que está conseguindo fazer, né, essa transição, não para o caminho da revolução, da disputa, da briga, da confrontação, mas para mais dentro de um processo evolutivo, que é aquela coisa o seguinte, de reconhecer que ela, né, precisa respeitar a vontade dos pais, né, mas que ela precisa, ao mesmo tempo, também encontrar a identidade dela, a evolução dela, a maturidade dela, e que ela não precisa ficar em conflito com essas figuras só porque ela está crescendo, só porque ela está amadurecendo, né? E aí ele usa esse exemplo, né, essa metáfora, vamos dizer assim, né, essa alegoria aí que eu acabei de apresentar para vocês, né, para questionar se, né, tipo assim, se nesse processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade de Adão e Eva, ao invés de percorrer o caminho da revolução, eles pudessem, assim como a filha dele, encontrar o caminho não da revolução, mas da evolução, em que eles tivessem encontrado a maturidade de controlar a sua ansiedade, de controlar as tensões, de controlar as demandas, não pelo caminho da revolução, mas pelo caminho da evolução. Sem a necessidade de ter desrespeitado, sem a necessidade de ter entrado no percurso do confronto com a autoridade divina, com a autoridade máxima que naquela ocasião tinha determinado de forma bastante clara que eles não avançassem, que eles não ultrapassassem aquele limite, sob pena de, ao fazer isso, né, produzir até a morte, né? Porque o dia que vocês tocar ou comer dessa árvore, né, vocês vão morrer. Até a serpente, inclusive, né, disse isso para eles, ó. Deus disse que se vocês tocarem, que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aí a afirmação da serpente foi: vocês não vão morrer. O que vai acontecer com vocês é que vocês vão conhecer, né, se tornarem conhecedores do bem e do mal. Aí é aquela ideia, tipo assim, ali houve o experimento de uma morte. Qual morte? A morte, né, vamos dizer assim, de eles perderem a, a condição de inocência que eles tinham, a condição de plenitude que eles tinham, né, para vivenciar uma outra condição, e aí essa condição, após experimentar esse conhecimento, esse fruto do conhecimento do bem e do mal, parece não ter sido muito, né, tipo assim, parece não ter sido uma troca muito boa, não. Essa troca foi bem complicada, né? Foi bem tensa, né? Então, deveriam ter eles escolhido aí o caminho da evolução, de um processo evolutivo, em que envolve erros, mas não erros que desafiam a autoridade e que não desafiasse a imposição que Deus havia feito para eles. Não desrespeitasse aquela regra tão específica que Deus havia colocado para Adão e Eva, que era desse fruto aqui, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão tocar e não vão comer. Ok? Bom, e aí eu vou para as considerações finais sobre o texto, né? Que a gente precisa fazer aí. O texto traz algumas reflexões instigantes, inquietantes, e a gente vai ver quais são essas reflexões. A primeira delas é a possibilidade de já haver uma situação pré-existente e antes da queda, relacionada à pressão, estresse e ansiedade, que teriam de alguma forma contribuído para a decisão de Adão experimentar do fruto oferecido pela esposa, como possível mecanismo capaz de aliviar a sua condição naquele momento. Então, uma das primeiras hipóteses do texto desse autor aqui, né, desse camarada aqui que escreveu esse texto, é a possibilidade de já haver uma situação pré-existente e pré-queda relacionada tanto ao estresse, quanto à pressão, quanto à ansiedade, que de alguma forma contribuiu para a decisão de Adão de experimentar o fruto que a mulher dele ofereceu para ele, né? Como possível mecanismo de aliviar o quê? A sua condição naquele momento.
de resolver aquela tensão, de alguma maneira, né, resolver aquela situação psíquica, que também psíquica, né, não unicamente psíquica, mas também psíquica, que Adão estava enfrentando. Tá? Segundo, da queda fazer parte de uma necessidade de emancipação dos seres humanos como indivíduos, como eu acabei de falar, né? Ou seja, havia ali um processo emancipatório em questão, que envolvia, né, aquele casal como indivíduos capazes de alcançar maturidade em suas decisões, não sendo obrigado pela condição imposta de somente poder dizer sim, né? Até eles passarem por aquela situação, pessoal, o Adão e Eva estavam fadados só a dizer o sim. Foi a partir dessa experiência que eles, então, conheceram e passaram pela experiência de conhecer e de fazer uso não só do sim, mas do não. E aí, o que é o livre-arbítrio? Né? O que é exercer o livre-arbítrio? É exatamente eu ter que lidar, né, com essa coisa de ter que dizer sim para o que eu tenho que dizer sim e dizer não para o que eu tenho que dizer não. Mas se eu só podia dizer o sim, então, de certa forma, também eu estava, talvez, impedido de alcançar uma maturidade que era desejada, inclusive, por Deus, de uma, de uma de um servir que não fosse só exclusivamente de sim, né? Que não tinha opção, que só tinha uma opção, né? Parece que é claro que a própria narrativa traz isso, o próprio texto traz isso, aí a Bíblia toda traz, né, também isso, não só esse texto, só essa narrativa, de que Deus não quer um bando de marionetes, um bando de robozinhos, né, mas que quer pessoas que decidam servi-lo, decidam segui-lo, decidam, né, a respeito de, inclusive, acreditar ou não na existência desse Criador. Né? Terceiro, e por último, se iremos encarar como positivo ou negativo, evolução ou evolução, os elementos geradores da queda. Isso vai depender da perspectiva e conteúdo interno de cada um para escolher e decifrar os intentos e propósitos envolvidos nessa trama apresentada para a narrativa da escolha e decisão humana, se a consideraremos como inevitável ou opcional. Então, tanto tem essa questão, a queda foi positiva ou negativa, né? Esse processo foi que Adão e Eva, né, teve lá naquele contexto, foi considerado, eles pegaram o caminho da revolução ou de uma evolução, né? Ainda vai ter alguns que vão ainda discutir se aquilo ali foi uma revolução ou foi uma evolução, tá? E a perspectiva, né, que a gente tem dentro da gente, que cada um tem dentro da gente, vai ser importante, né, para, de certa forma, a nos ajudar a decifrar, né, tanto os intentos quanto os propósitos que estão envolvidos nessa trama aí, que estão envolvidos nessa narrativa, né, na questão da escolha da decisão humana, né, e se nós vamos considerar isso como algo que foi inevitável ou não, o ser humano tinha essa opção, ou seja, ele tinha a possibilidade de ter dito não para essa proposta, né? E aí você vai encontrar pessoas que acham que não existia essa opção, né? Que, como eu disse, tem teólogos que acreditam, inclusive, que o ser humano foi criado para essa queda, foi criado para comer, né? Como se ele fosse inevitável para ele comer daquele fruto. E vai ter aqueles que vão entender que não, né? Que o ser humano ele tinha sim a opção de ter dito não a aquela tentação, de ter dito não àquela proposta, né? Ali apresentada pela serpente, ok? E por último, eu queria finalizar aqui com vocês dizendo o seguinte:
História mítica, real ou verdadeira, a referida narrativa da queda deve ser estudada e investigada a fundo por aqueles que pretendem ajudar e auxiliar as pessoas que, em suas demandas através da abordagem psicoteológica, uma vez que é a partir deste evento que levou a humanidade a experimentar desorientação, condenação, angústias, dores, sofrimento, culpa e adoecimentos sem precedentes, que se proporá tratativas terapêuticas para o reconhecimento e crescimento do indivíduo rumo à sua maturidade, liberdade e capacidade para a tomada de decisões conscientes, saudáveis e restauradoras de sua condição e identidade original. Já aquela pergunta, né, aquela frase, né, que alguns teólogos, piadistas costumam fazer, né, vou até voltar ela aqui para a gente lembrar. Pode Deus criar uma rocha tão pesada que ele não consiga levantar, né, que de alguma maneira tem a ver com a resposta do porquê Deus é bom, né, essa pergunta aqui, por que Deus é bom? Né? Como se Deus, alguns argumentam que Deus é bom porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Como se Deus tivesse criado uma lei, uma regra que o impedisse de ser, por exemplo, mal. E aí a gente precisa entender, gente, que eu gostei da explicação, né, desse autor aqui, quando tratou dessa questão aqui, que ele buscou responder o seguinte, que Deus, ele não ele não está limitado a ser bom. Deus, ele escolheu a ser bom. Ele faz uso, Deus faz uso do seu livre-arbítrio e até o presente momento, né, ele é um Deus que escolheu ser bom, que ele faz o uso correto do livre-arbítrio, o que o ser humano, nesse aspecto, não conseguiu, vamos dizer assim, reproduzir, não conseguiu imitar o Criador, porque quando ele estava diante de uma situação como essa, que a narrativa, né, apresenta, que a narrativa coloca, diante lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não soube usar o livre-arbítrio como Deus sabe usar o livre-arbítrio. Então, nesse aspecto, Deus não está reduzido a uma lei que o impõe, que o impede, por exemplo, de criar. Tanto é que, né, Jó disse, Deus, o Deus que eu sirvo, né, não receberia dele apenas o bem, mas o mal também. Entende? Então, assim, sem contar que é aquilo que a gente também já discutiu, né, na aula passada nossa. Quem é que julga Deus? Quem é que está acima de Deus? Né? Que Deus está acima, na nossa concepção, Deus está acima de todo mundo. Mas quem está acima dele? Então, não tem ninguém nem na altura de Deus, quanto mais superior a Deus, para julgar Deus. Então, Deus, ele não deixa, ou ele não faz o bem, ou ele não é bom, porque tem alguém para medi-lo. Então, ele tem que ser bom por uma escolha. Né? O livre-arbítrio que ele dotou o homem, ele colocou exatamente porque isso tem dentro dele. E ele faz o uso correto desse livre-arbítrio. Ele faz o bem para o bem pelo bem, ele pratica a justiça pela justiça e ele faz coisas que aos nossos olhos nós poderíamos aqui, como humanos, até considerar como ruim, como mal, né? Mas, diferente de nós, Deus, ele está escolhendo isso, ele está decidindo fazer aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é, né, vamos dizer assim, correto, aquilo que é bom, né? Então, Deus tem essa característica aí, ok? Então, finalizando aqui nosso encontro de hoje, eu queria partir para aquela parte, para a gente finalizar com vocês, rapidamente, né? Porque agora aqui nosso horário já está bem chegando aqui aos finalmente, faltam 5 minutos para as 10, tem mais uns 5 minutinhos aí, eu queria ouvir vocês a respeito das dúvidas de vocês. Antes disso, deixa eu só encerrar o nosso encontro aqui, nossa gravação, porque aí a gente não precisa, né, obviamente, estender o nosso vídeo aqui. Só um instante.